Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live é sobre doenças psicossomáticas. Vou fixar o tema aqui. Para quem estiver entrando, saber do que está sendo falado. Já fixada aqui. Ok. A convidada de hoje é a psicóloga Isabela Santos. E a gente vai conversar com essa temática muito importante, bastante válida. É uma temática que muita gente não conhece, apesar de muita gente ter respondido a enquete dizendo que sabia o que são doenças psicossomáticas, somatização, como que é isso, quais são essas doenças, quais são os sintomas, o que fazer para prevenir. Tudo isso vai ser falado aqui com muito cuidado, com bastante carinho, e a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, e também vai ter respostas também que a gente vai dar às perguntas que deixaram também nas nossas caixinhas, tá bom? Deixa eu já convidar ela aqui. Retornando às lives depois de bastante tempo, vai ser muito gratificante. Olá, Oi, Isa, tudo bem? boa noite. Estou bem, e você? Como está? Tô bem, tô muito feliz de você ter topado essa live, né? Já é pra gente ter feito já um tempinho, só que com a correria, né? E eu também fiquei um tempinho também Verdade. sem fazer live, acho que eu fiquei uns 4 meses sem fazer live também, com umas correrias também. Mas agora a gente conseguiu, a gente vai voltar pro tema, né? Que a gente tava falando, né? Vamos. Da nossa última live, que é bastante importante. Quem estiver entrando, aproveita aqui o aviãozinho para chamar as pessoas, tá? Para participar aqui da live, gente, é muito importante. Eu já estou convidando bastante gente também. Quem Eu estiver também entrando, estou seja entrando aqui. bem-vindo. Acho que o pessoal deve estar estranhando também, porque a live está um pouquinho mais tarde. É Vamos ver verdade. aqui. Mas e aí? Olá, Maria Cláudia, Ah, minha irmã Denise. está aqui também. Vocês que estão entrando, aproveita o aviãozinho, gente. Chama os seguidores de vocês para essa temática muito importante. Mesmo que você já conhece, já viu falar de doenças psicossomáticas, aproveitem e chame, porque tem gente que não sabe o que é, tá bom? Tá tudo ok, vocês estão nos ouvindo, a imagem tá ok. Dê um joinha aí, gente, quem tá entrando aí. Se vocês estão nos escutando. Boa noite, Kate, da Doutor Hell, do Boa Morumbi. noite. Então já tá ok, né? Legal, então acho que a gente pode ir começando, né? Vamos, eu vou me Começando. apresentar para quem não me conhece. Isso. Eu me chamo Thaís Oliveira Santos, eu sou psicóloga, psico-oncologista e já eu estudei 2 anos na faculdade com a Isa, o primeiro e Uhum. segundo ano. Aí eu tranquei a faculdade, tive que voltar depois de 2 anos para cuidar da minha mãe. Por isso que eu me tornei psico-oncologista, porque minha mãe teve câncer na época. E lá na frente eu fui fazer psico-onco. E hoje é a terceira live, né, Isa, que você faz comigo já, né? É a terceira, né? Terceira ou quarta, por aí. É, por aí, a terceira e a quarta já que a gente faz. E hoje a gente conseguiu, né, para combinar para fazer essa live sobre doenças psicossomáticas. Sejam todos bem-vindos. E para quem não me conhece, o meu Instagram é o @psicologia se vive. E Isa, se apresente, mas muito obrigada por você ter topado essa live aqui, tá?
Eu que agradeço o convite, assim, é imenso prazer poder trocarmos, né, um pouco dessas experiências, dessas informações, né, são assuntos que envolvem muito, né, a sociedade, o ser humano em si, e que é importante, às vezes, estarmos em alertas, né, sobre algumas questões que podem surgir, principalmente quando se trata de questões emocionais, né, então, para quem aí não me conhece, eu sou a Isabela Sandes, sou psicóloga clínica, por mais de 10 anos eu também fui psicóloga organizacional, mas atualmente estou exclusivamente aí com a clínica, atendo crianças, adolescentes, adultos, famílias e casais. Faço parte também de um projeto de forma voluntária da Rede Mulheres Empreendedoras do Campo Limpo e região. É um espaço onde, né, as empreendedoras, né, que têm o seu empreendimento e que quer divulgar o seu trabalho. Então, esse espaço é muito acolhedor, tem esse propósito, inclusive, né, de apoiar, incentivar, acolher. Então, eu apoio, né, a rede junto com uma outra psicóloga e nutricionistas e outras empreendedoras também que fazem parte do conselho, mas de forma que nós possamos aí realmente ter esse apoio, incentivar e principalmente depois, né, surgiu a pandemia, mais um momento aí importante para que nós possamos trocar, né, bastante experiências. E Perfeito. Gente, vocês que estão entrando aqui, eu vi o Edmilson. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda. Gente, aproveita o aviãozinho e chama os seguidores de vocês, tá bom? Isa, vamos conversar já falando o que é exatamente, o que são doenças psicossomáticas. Muita gente, assim, apesar que eu abri a caixinha de perguntas, muita gente respondeu que sabia o que era, só que ainda tem gente que não sabe, né? Acho que o nome assusta um pouco, que psicossomática, né? A famosa somatização, que a gente sempre fala, né? Fulano tá somatizando, tá sentindo tal coisa, tá somatizando, né? O que é exatamente doenças psicossomáticas? Bom, doenças psicossomáticas, né, elas estão relacionadas a problemas emocionais, né, que acabam tendo aí uma ligação com doenças físicas, né, com dores principalmente, né. Então, quando algum sofrimento psicológico acaba causando aí essas doenças, né, hoje nós temos aí diversas, né, então é tudo que está relacionado aí as emoções, né? E muitas vezes nós até nem percebemos, né, que alguma questão emocional pode estar refletindo. Mas normalmente, né, alguns sintomas que são mais frequentes, né, essa questão da irritabilidade, da ansiedade, a impaciência, tristeza, falta de interesses por atividades, né, diárias, exaustão. Então, muitas vezes, né, o que nós estamos vivenciando está refletindo aí em algumas questões. Por exemplo, alguma pressão muito forte aí no trabalho, né? Por exemplo, de entregas, de resultados, muitas vezes. E aí muitas pessoas acabam falando que sentem uma tensão, dor no pescoço, né? Então, algumas atitudes, algumas pressões, muitas vezes emocionais, acabam gerando angústia e com isso refletem aí no físico, né? Eu citei aqui a questão das dores, né, na tensão, muitas vezes, mas ela está ligada também a outras, né, principalmente que estão, eu diria que normalmente a gente consegue perceber mais com a ansiedade, a depressão, que estão ligadas muitas vezes à perda de alguém ou de algo, essa sobrecarga profissional que muitas vezes acaba surgindo, como também pode surgir, né, dentro de algumas situações que podem aparecer, né, eventos traumáticos, muitas vezes prévios, sejam eles aí de infância ou na própria vida adulta, então pode surgir vítimas também de violência psicológica, física ou sexual. Também pode ter uma questão aí emocional que reflete em dores. Até citando alguns exemplos, uma pessoa, né, ela percebia que todas as vezes
que ia acontecer algum evento, ou ela ia fazer alguma coisa, ia se apresentar, a voz dela sumia. Ela sentia dor de garganta. E aí, isso, com a terapia, foi percebendo que todas as vezes que acontecia algum evento, alguma situação, vinha essas dores e perdia a fala, né? E por quê? Era um momento ali que, de alguma forma, gera uma angústia pela exposição e acabou gerando isso, né? Essa dor de garganta. E aí é interessante, né, que todo no processo, no acompanhamento, isso foi percebendo, e depois aconteceram outros eventos e a pessoa já não sentiu mais isso, quando ela entendeu de fato que muitas vezes a dor da garganta não era simplesmente por uma mudança de tempo, né, mas sim porque ela ficava tão emocionalmente, assim, numa sobrecarga, numa ansiedade, numa tensão, numa preocupação. Eu vou me apresentar, as pessoas vão me ver, será que vai dar certo? Então surgiu uma série de questões, né, e que a voz sumia. Isso eu estou dando um exemplo, né, da garganta, né, mas podem surgir outras, principalmente intestinais, né, dores, muitas vezes gastrite, né, e enxaqueca, muitas vezes está ligado mesmo a essa pressão, ou estou pensando muito em alguma situação, então pode ser que isso Uhum. reflita nessas dores, né? Acho que até citando um outro exemplo também, de um paciente que tinha aí uma questão muito relacionada sexualmente, né? Todas as vezes que tinha aí uma relação, sentia dores. E isso estava relacionado a um trauma que a pessoa teve, né? E que todas as vezes, né, na vida adulta, isso estava refletindo. E às vezes não era nem uma questão mesmo é, da dor em si pela relação, mas sim porque era algo emocional que ficou ali de alguma forma, né? Quando, como eu citei, traumas podem ocasionar essas questões aí da somatização. Né? Se a gente for Alergia, né? citar Que até colocaram aqui também, ó, a isso, Denise aqui. Que a Denise, alergia é interessante falar que muita gente não sabe, ou as pessoas, a gente acaba até esquecendo, né? Que a nossa pele é o nosso maior órgão. Então, tudo que acontece na nossa pele, a gente tem que se atentar. O que está acontecendo? Como é que andam as suas emoções? Como é que andam os seus sentimentos? Né? Às vezes a pessoa começa com uma coceira e não sabe, faz um monte de exame. Um tempo atrás, eu atendi um paciente que ele estava com a mão e os pés. Ele fazia exame, não dava nada. E o médico falou para ele: você precisa fazer terapia. E ele fez terapia. Eu acho que não levou nem 2 meses de terapia, sumiu tudo. Aí ele ficou por um período ainda de terapia e depois assim eu dei alta para ele, porque não tinha mais o que ser trabalhado. Foi muito interessante como é que funciona, né, as emoções e os sentimentos na pele. sim, tem uma ligação muito forte, né? Você vê Sim. que isso é claro que é muito importante, né? Eu acho que até aproveitando para reforçar isso, né? Quando a gente fala de algumas dores físicas, é muito importante que quando elas surgem, porque existem graus, né? E que muitas vezes isso pode aparecer. Nós demos exemplos de enxaqueca, dor de garganta, né? Enfim, alergias, mas podem ser que algumas situações mais graves que podem surgir estejam relacionadas a questões emocionais. Mas antes de realmente entender que é emocional, é importante fazer toda uma série, né, de exames, descartar todas as outras hipóteses, né, principalmente que pode acontecer de repente, diagnosticar de fato e tratar como se deve, por meio de exames. Às vezes é possível, sim, né, diagnosticar por meio da medicina mesmo em si, né, dos médicos Sim, encontrarem algo que esteja relacionado mesmo que não seja exclusivamente como emocional, né? Então é importante, sim, ir de fato, entender se sente alguma questão, se tem algo que foi diagnosticado ou que descartou todas as hipóteses com exames,
aí sim pode-se pensar que é algo emocional, né? É muito importante a gente falar isso para que, de repente, as pessoas não fiquem se autodiagnosticando muitas vezes, tudo agora, né? O que eu sinto é porque é emocional. Às vezes acontece por outras questões, né? E das quais nem sempre nós temos aí conhecimento e ciência, né? Mas que boa Exatamente. parte de algumas doenças estão relacionadas a essa questão emocional, né? Todo esse sofrimento que podem surgir de diversas formas. Você falou da alergia, né? Também tem os problemas respiratórios, que está muito ligado, falta de ar, né? Inclusive, sintomas de ansiedade, né? Ele está muito ligado, muitas vezes, a essa questão de dores, né? No peito, às vezes as pessoas sentem falta de ar, né? Então, quando chega lá no pronto-socorro, de alguma forma, entende que não é uma questão médica e sim emocional, né? Tem gente que vai pro pronto-socorro achando que está tendo um infarto. Aí faz Exato. vários exames, faz o eletro, o eco, não dá nada. Nossa, mas eu passei uma vergonha no hospital porque eu estava achando que eu estava tendo um infarto e os meus exames não deu nada. Fisicamente não deu nada, mas alguma coisa tem. Sempre tem, né? E é sempre importante, né? Tirar todas as dúvidas, né? Descartar todas, como eu falei, todas as outras hipóteses, Uhum. porque pode ser, né? Essa dor no peito, né? Pode ser um infarto, pode ser outras questões, né? Nós sabemos que existem números, mas sempre checar, sentiu alguma coisa, vai, faz todos os exames que forem necessários. Quando nós trazemos esse assunto das emoções, é que muitas vezes, né, as emoções elas nos regem, né, os sentimentos, né, eles estão aí. E muitas vezes acontece de reprimir ou, ou de repente não reconhecer, não aceitar aquilo que está sentindo, de negar muitas vezes algumas situações. Então, pode ser por inúmeras questões, né, que pode surgir essas doenças psicossomáticas. Aí já entra na parte de quais situações da vida que elas surgem, né? Também. Sim, acho que até respondendo, né, eu falei um pouquinho Uhum. disso, mas nas situações da vida, muitas vezes, eu vou até citar um exemplo do meu trabalho de conclusão de curso, né, da faculdade, que foi o impacto emocional após o término do relacionamento amoroso. Até falando assim, a hipótese que eu tinha visto junto com uma outra colega, né, o trabalho de conclusão, a nossa hipótese era de que as mulheres sofriam mais que os homens, né? E interessante porque não se confirmou essa hipótese, né? Com a pesquisa, com os resultados, de fato nós tivemos ali, né, foi algo que estudado, né, e foi perguntado para as pessoas, né, por meio da pesquisa, tanto os homens quanto as mulheres sofrem, né, após o término do relacionamento. Os homens, boa parte, apresentaram dores físicas, inclusive dores nas costas, que sofriam, mas que normalmente, né, o homem é mais difícil de falar, de expressar, né? Acho que tem muito ainda isso de não querer dizer o que está sentindo, para não preocupar, de repente, a companheira ou a mãe, ou enfim, as pessoas que estão ali perto. Então, acaba guardando muito. Mas que sofrem, né? De alguma forma, estão sofrendo. Acabam guardando e o corpo vai de alguma forma, externalizar isso, né? Aquilo que muitas vezes está ali guardado, sendo, não está sendo dito, né? O corpo vai reagir. Isso é a somatização, né? E é interessante que deu a dor nas costas. As mulheres também sofrem, mas as mulheres muitas vezes acabam compartilhando, acabam falando para amiga. Sempre tem uma melhor amiga que vai ali desabafar,
alguém que de repente se sente mais confortável. Então, acaba colocando isso mais para fora. Então, é interessante. Esse é um exemplo, mas se a gente parar para pensar, existem muitos outros, né? Que muitas vezes acabam surgindo por, né, como eu falei, essas dores psicológicas, enxaqueca, que acaba surgindo. Então, nas situações da vida, normalmente por alguma angústia, por alguma perda, por guardar muitas vezes, né, aquilo que está sendo A sentido. mágoa, né, também. Existe uma questão da mágoa, da raiva, do Uhum. ódio, por uma situação, por alguém de repente a decepcionou, fez algo que realmente te deixou triste, enfim, pode ser uma série de questões, de sentimentos que estão ali. E se você não coloca isso para fora, né? Quando eu falo colocar para fora, não é de repente agredir ou então fazer isso contra alguém, mas muitas vezes você guarda e é uma agressão a você mesmo, né? Por guardar aquilo. Então, nós temos os dois extremos. E por isso que quando nós falamos da psicoterapia, é justamente a oportunidade que a pessoa tem de repente, reconhecer esses sentimentos, entrar em contato com aquilo que ela está vivenciando, ou por situações que às vezes são do passado, que estão muitas vezes inconscientes, né? Mas que às vezes refletem no hoje, né? E nem percebe que está refletindo no hoje, porque ela está ali no inconsciente, está imperceptível, né? Então, quando você vai, de certa forma, entrando em contato com todos esses sentimentos, com essas questões, traz muito mais benefícios e você trata isso de uma forma, eu diria que mais espontânea, mais natural, sem tantas agressões, né? Sejam elas externas ou internas. É igual um exemplo até bobo, assim, mas que é fato. Às vezes uma situação de que você não gostou de algo que alguém falou ou que fez, e você ficar quieta, isso faz mal também. Né? Que nem tem o livro, né? O corpo fala, a gente se cala, nosso corpo se manifesta. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? É bem isso mesmo. E é A como gente tem nós que expor. da angústia, né? Porque imagina, por exemplo, aqui, vou fazer uma live, né? O coração começa a palpitar, pode dar uma dor de barriga. Então, vocês verem que já vi muitas pessoas, né, que tem uma ligação muito forte essa questão de, eu vou fazer uma apresentação, normalmente sente ali o intestino, de certa forma, sente algo por uma questão que você está, de repente, tensa, está preocupada, está ansiosa, enfim. Então, esse é também um dos exemplos que nós temos. O primeiro encontro, às vezes a pessoa tem uma dor de barriga, gente. O intestino desanda, acontece muito. A ansiedade, a emoção, aquela espera, tudo isso mexe com nossos órgãos também. Expectativas, né, de algo que vai Sim. acontecer, como que isso vai se dar, né, como que essa outra pessoa vai receber entrevistas de emprego, né, então muitas vezes é natural que as pessoas fiquem, muitas vezes soem, né, então nós estamos trazendo aqui essas questões emocionais que refletem, né, nessa questão. A antecipação de menstruação, que a Denise falou. É, Tem um material aqui. Eu vou tem até uma falar pergunta dele. sobre isso, ó. Tem a pergunta, né, sobre a TPM depressiva, essas coisas também sobre a menstruação. Interessante, hein, ó. Normalmente, até a pergunta, Denise, que você falou da antecipação da menstruação, né, que é da famosa ITPM. Então, assim, a pessoa perguntou se existe TPM depressiva. Então, assim, na verdade, no período menstrual, frequentemente é uma fase de melancolia, né? Então, assim, nós podemos ficar, né, melancólicas, tristes por algumas situações, quer ficar mais isolada,
não quer falar muito, quer ficar mais, né, retraída. Então, assim, não tem muita vontade de fazer coisas que normalmente faz, né? Então, irritabilidade pode gerar. Então, nesse período, existe aí uma tendência, muitas vezes, à depressão, mas não necessariamente, né? TPM está uma pessoa depressiva, né? Acho que isso é importante a gente pensar, que é Sim. natural você sentir isso, a não ser que realmente você esteja em depressão, né? Que já tem aí um diagnóstico de depressão. Mas falando aqui naturalmente do dia a dia, né? Enfim, nesse período existe aí né, o hormônio, né? Os hormônios estão ali, né? Então, existe uma mudança muito grande, né? Do humor, das emoções, daquilo que vai sentir. Eu vou dizer, né? Então, assim, eu mesmo, tem mês que eu tô mais tranquila, tem mês que eu fico mais irritada, tem mês que eu estou, né, angustiada, A gente sinto fica chata, tristeza. né? Tudo reclama de tudo também. Ai, gente, é cruel. Exato. Então, se pararmos para pensar, cada pessoa vai reagir de alguma forma. Isso vai depender muito de como ela está. Esse período, os hormônios realmente estão ali se movimentando, principalmente, ó, que muda bastante nesse período menstrual, na parte também do puerpério, né, da gestação. Então, são Uhum. momentos ou também na menopausa, né? Então, esses três momentos, assim, da mulher, ele mexe bastante com os hormônios. Então, pode ser que em algum momento ela sinta, assim, um pouco mais de tristeza, fique mais retraída, não queira muito papo, né? Então, é sempre observar. Ah, isso está muito recorrente, está sempre depressiva, essa pessoa perdeu total, não somente ali naquela uma semana antes, que antecede, durante ou após, né, o período menstrual. Então, é sempre observar, né, se isso está se prolongando ou se está sendo somente naquele período. Se for só nesse período, não se diagnostica como uma depressão, mas sim como um período ali, né, daquele momento mesmo, propício porque os hormônios estão ali em mudanças, né, em alteração. Mas existe também um transtorno disfórico pré-menstrual, né? Então, se isso for diagnosticado, então pode ser que a pessoa sinta essa depressão. Então, é importante sempre entender junto com o médico se é o caso, né? Se for essa disfunção, esse transtorno. E aí, normalmente, é tratado com antidepressivo, dependendo do grau, né? A psicoterapia também sempre recomendado para que caminhe junto, além de atividades físicas, alimentação, tudo isso contribui e ajuda aí nesse tratamento, né? Que até a Denise colocou aqui, ó. É mais na questão do nervoso, estresse, a menstruação desce antes, que antecipa, né? Tem pessoas que acabam atrasando. Eu me recordo de muitos anos atrás. Eu acho que eu estava no primeiro ano de faculdade. Eu fiquei quase 60 dias sem menstruar. E eu fiquei, e era um estresse, porque eu trabalhava em loja, final do ano. Então, eu passei o mês de dezembro e mês de janeiro, assim, sem menstruação. Aí no dia que eu inventei de ir ao médico, a bendita veio. Aí eu falei, nossa, então foi o estresse. Eu fiquei inchada, eu tive 2 TPMs, eu fiquei muito irritada. Eu falei, é horrível, horrível. E só que a maioria das pessoas, quando ficam estressadas, antecipam. Então é 880, Sim, então eu tenho que tomar cuidado. Por isso que muitas mulheres falam assim, nossa, eu tive 2 menstruações no mês. período curto, né? E isso Sim, acontece bastante.
Principalmente porque, mais uma vez, essa carga emocional por alguma situação, por algo que está acontecendo, ou seja ela aí por uma questão profissional, seja ela por uma questão de relacionamento, seja ela, enfim, por qualquer contexto que esteja inserido, que gere realmente uma ansiedade, uma pressão, uma angústia muito grande, então pode acontecer, ou né, a falta, né, ou de repente não vir de fato, ou antecipa, né? Então é muito comum isso acontecer. E isso está ligado às emoções, porque é uma carga emocional que de alguma forma aí precisa ser liberada. Então isso pode vir desta forma. Cada pessoa pode reagir de um jeito. E tem outra pergunta sobre a TPM, né? Alguns sintomas de TPM pode ter associação com esse tipo de doença, que é a psicossomática. Entra um pouquinho do que a gente acabou de falar também, né? Sim, A gente já sim. acabou até respondendo já. Já, isso está muito ligado, né, pelas emoções, Sim. né, de certa forma, Uhum. pelo seu estado emocional, pode ser que isso seja associado a algumas doenças, sim, né, como também voltado para a fertilidade, né, então, essa questão da fertilidade, em algumas situações, ela pode estar ligado também ao emocional dessa pessoa. Às vezes, já ouvi muitos casos de que, eu quero muito, né, ter filhos, quero muito, e isso acaba não surgindo. Ou o contrário, né, também pode acontecer, enfim, mas é natural que exista aí uma carga tão grande, né, por uma questão, um desejo, uma vontade, que aquilo, de certa forma, liga aí ao emocional e fisicamente reflete nisso, né? Aí tem a outra pergunta também, né? Se tem alguma forma de diagnosticar, né, essa questão. Eu acho que sempre ao médico, né? Sempre a primeira questão, a primeira situação é consultar o médico, ver todas as hipóteses, descartar todas elas e sim, chegando aí numa possibilidade de realmente não surgiu nada dentro dos exames, dentro do diagnóstico médico, então pode ser sim que seja emocional. Porque tem aquela questão assim, já aconteceu comigo de chegar paciente para terapia falando assim, eu vim fazer terapia, porque eu estou com sintomas que eu tenho certeza que é psicossomática. Aí já faço a primeira pergunta, você passou com o médico? Não, e como é que você sabe? Eu sempre Algumas mando, procura o questões. médico para descartar Uhum. essa possibilidade. Se você vê que não tem nada a ver, aí a gente vê o que está acontecendo. Mas assim, é sempre bom, como você falou desde o início, procurar o médico primeiro. Porque pode ser uma coisa física também. Pode sim. E isso está muito ligado, né, a essas questões, e nós não podemos, né, deixar de sempre observar, diagnosticar, entender se realmente é uma questão emocional. Às vezes a pessoa acaba percebendo, né, acontecer alguma coisa e que entende que isso está ligado às emoções, por isso que nós falamos sempre dessa importância, né, de você poder ter um espaço exclusivo seu para você falar sobre as questões que vêm acontecendo e juntos entender onde buscar ajuda, onde de repente é, junto ao médico, né, descartar todas essas outras hipóteses. E há médicos que já até falam para o próprio paciente, né? É bom você Sim, procurar um acompanhamento psicológico. Tem essa questão, assim, agora a medicina está bem ampla, assim, já começa já a fazer essa ligação com a psicoterapia também. Que muitos anos atrás não era assim, agora estão reconhecendo que tem fator emocional em alguns casos. Não são todos, gente, mas assim, em alguns tem. tem. Doenças que estão associadas às questões emocionais, a gente até falou já um pouquinho, né, sobre isso, Sim, né? Eu queria até apontar um que a gente não falou ainda, que é o câncer. Gente, o câncer, muita gente fala assim, mas tem gente que questiona, né? A mágoa causa câncer? Guardar mágoa, sentir rancor,
ficar de mal de alguém, não perdoar aquela pessoa pode causar o câncer? Eu vou falar de um site aqui do UOL, que ele publicou em 2011, que câncer é visto pelos médicos com muita cautela. Todos apontam aspectos multifatoriais para o surgimento da doença. Aí vem, sentimentos pode ser um fator para o câncer. Então, já para a medicina, já percebe que não é tanto a emoção, mas os sentimentos, que já começa a ter um fator muito grande para o câncer. Tem um livro chamado Psico-Oncologia, Caminhos e Perspectivas, pela Carmen Maria Bueno Neme. E nesse livro ela cita assim: o estresse potencializa a neoplasia maligna, ou seja, o câncer. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com o estresse. O estresse aumenta muitos fatores, e principalmente o câncer. Ela não chega a falar assim, nem eu, tá, gente? A gente tá falando assim, quem é estressado vai ter câncer. Não é isso. Mas aumenta o fator para o câncer. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Lembrando que o nosso corpo, todo ano, né, produz as células cancerígenas. E se a gente não tiver com tanta imunidade, pode acontecer a gente ter, sim, o câncer. Então, a gente tem que se cuidar. A imunidade ajuda bastante. As pessoas interpretam e enfrentam os fatores de estresse de forma diversa e podem prolongar ou não sua exposição a esses fatores. E isso na fala da Carmen Maria Bueno, tá, gente? Como consequência, pode manter ou não profundas alterações psicofisiológicas desencadeadas, como a imunodepressão. Ou seja, o estresse tá ali, né? Tá meio que pode sim causar o câncer. E ele também reduz linfócitos e a imunoglobina, que ela atua na nossa defesa do nosso organismo. É como eu falei, a gente tem que estar com a imunidade muito boa, alta, para a gente combater também as células cancerígenas. Se a gente tiver depressivo, ou seja, eu vou falar uma coisa mais leve. Se a gente estiver um pouco triste, se a gente estiver com uma tristeza um pouco prolongada, pode lá na frente se tornar uma depressão. E nessa depressão pode surgir tumores malignos. Então a gente tem que se atentar a isso. Perdoar é muito bom. Não guardar rancor, mágoa, gente. Isso faz mal pra gente mesmo. Não é para o outro. A gente tá com raiva daquela pessoa, a gente fala, eu tô com ódio, não vou perdoar aquela pessoa. Mas isso não faz mal para aquela pessoa, faz mal pra gente. E a gente acaba ficando doente. Então a gente tem que se atentar a isso. Pode sim, tá? Ter câncer. Infelizmente, como muitos sabem, câncer é uma doença grave, só que se descoberta precocemente há chance de cura. Mas se a gente puder evitar não ter sentimentos ruins no nosso coração, a gente vai evitar isso também. Tendo alimentação saudável, atividade física também, e uma boa psicoterapia também, que ajuda muita gente, né, gente? Cuidar também da nossa mente é fundamental. E é importante ressaltar isso da função do câncer, porque é uma doença muito temida, é uma doença que tem um tabu muito grande, muita gente nem gosta de falar o nome, porque falar câncer é como se fosse uma sentença de morte, não é? Que muita gente sobrevive e tá aí para contar como é que foi sua experiência. Então a gente tem que cuidar muito dos nossos sentimentos para a gente evitar o mais assim possível de não ter nada grave na nossa vida, né? É bem importante a gente ressaltar isso, né? Eu acho que, assim, quando alguns sentimentos, né, principalmente aí de felicidade, de alegria, né, satisfação, então é muito fácil de perceber e são realmente sentimentos que nós entendemos que não vai prejudicar, né, alguém, né, muito pelo contrário, é muito bom. Mas nós sabemos que existem também sentimentos que não são tão bons, né? Como, por exemplo, a tristeza,
a raiva. Então, tudo isso não é que você não pode sentir, né? Porque o sentimento, quando você percebe, você já sentiu, né? Não tem como falar, eu não quero sentir, eu não vou sentir isso, porque você vai É só não sentir. Em alimentar, algum, né? em algum momento você vai ter acesso e você vai entrar em contato com esses sentimentos também que não são bons. Mas o que você faz quando você entra em contato com esses sentimentos, né? Então, é esse o que vai fazer a diferença. Você pode sentir, mas o que você vai fazer, como você vai administrar, que é o fator, eu diria que importante, e que se você, de repente, não tem acesso a ele, se você não o reconhece, se você não busca, como se diz, aceitar que você está muitas vezes sentindo aquilo, mas aceitar não é que de repente você, normalmente vou dizer, né, a raiva, você acaba querendo, de certa forma, colocar para fora, e isso muitas vezes vem de uma forma agressiva, né? Então, quando isso acontece, é importante que você tenha um espaço, que tenha aí essa oportunidade de perceber que você pode sentir isso, mas como você vai administrar, talvez, como você vai colocar isso para fora, que é o importante. Ou guardar, ou de repente negar, ou, ou, ou não conduzir, ou não falar sobre ele, né? Eu acho que isso que é um ponto importante. Você vai sentir, sim, raiva, tristeza, vai sentir em algum momento da vida, mas como você Exatamente. vai lidar com esse sentimento, que é o que faz a diferença. Então, quando a gente trabalha na psicoterapia, é justamente isso, de reconhecer que em alguns momentos isso vai surgir, como que você vai administrar, como que você vai levar adiante. Poxa, alguém me fez algo que eu não gostei, ou que me magoou, como que você está lidando com isso? Então, tudo isso é um fator importante e que vai te ajudar, principalmente, de repente, libertar essa questão, né? Eu uso esse termo libertar, mas a gente pode usar muitos outros também, né? Colocar para fora, enfim, existem muitas outras formas. E quando a gente traz essas doenças, né? Dor e queimação no estômago muitas vezes está ligado a essa questão, náuseas, vômitos, né? Então, se principalmente alguma situação, né? Pensa, que de repente você, quando você escuta alguém falar alguma coisa, e eu falo mesmo para vocês, gente, o sentimento que, com essas notícias, principalmente com a violência contra a mulher, imagina, né? Eu vou trazer esse ponto aqui, que eu acho que é uma coisa que tem surgido aí Uhum. muito recente, né? Então, assim, imagina você ver isso que uma outra mulher, e nós sabemos que podem ter muitas outras que nem tomamos conhecimento, né? Mas e o que que isso gera, né? Muitas vezes, para algumas pessoas, vai surgir indignação, repúdio, vai associar muitas vezes algumas outras histórias, de repente, que foi vivenciada, né? E pode gerar o que? Náuseas, vômitos, né? Pode ser que apareça isso, a constipação também, ou a diarreia, né? Então, isso tem surgido muitas doenças atreladas a isso, que inclusive foi uma das perguntas que surgiu, né, Thaís? É da síndrome do intestino irritável, né? Se é Irritável. psicossomática. Então, isso também pode estar ligado, mas como nós sempre Uhum. falamos, consultar primeiramente o médico para descartar todas as hipóteses que são necessárias, né? Então, essa sensação, muitas vezes, de falta de ar, acho que nós falamos aqui, dor torácica, que está ligada muitas vezes a isso, a A ansiedade, lombar, né? Também a região da lombar, dor, né, gente? A coluna, assim, na região lombar também, que principalmente as mulheres sentem muito próximo do período menstrual, ou não tem nada a ver com o período menstrual também, né? Aí que é sobrecarga, né? Mulheres com filhos, casa, marido, trabalho, né? Aí sente muito a região lombar. Os homens se questionam muito nessa região aqui, né? Dos ombros, e as mulheres é a dos lombar. ombros. As mulheres são a Exato. lombar mesmo. A queda excessiva do cabelo também, às vezes, pode estar ligada a questões É, que é o emocionais. estresse, né?
o estresse. A insônia, aparece muito, né? Dificuldades para urinar, pode ser que esteja associado também a questões emocionais. Mudanças na libido, né? Que é o hormônio aí do prazer. Então, muitas vezes, esse sentir prazer ou não, eu acho que isso acontece muito, principalmente com as mulheres, né? Que às vezes alguma situação ou não consegue de fato, acho que eu falei lá no início, né? Uhum. Sobre o caso que tinha dores, né, na hora da relação sexual, que isso estava ligado a uma questão emocional que foi vivenciada, né? E reconhecer também que algumas questões estão ligadas a isso, né? E eu acho que falamos, né, desses aspectos, né, Lívia? Sim. Os cuidados emocionais importantes em relação à psicossomática. Quais são esses Sim, cuidados? Antes disso, Isa, tem uma. A Renata, ela compartilha aqui: o principal erro do ser humano é ter o controle da vida. É impossível. Com isso surge a maior parte das doenças emocionais. Exatamente o controle, ter controle de si mesmo, o controle sobre o outro também, né? Aí vem um reflexo do perfeccionismo. Isso também prejudica sim. bastante. E muitas Tem, vezes também dessa pressão, né, você falou do perfeccionismo, mas dessa cobrança muitas vezes que pode surgir de fazer as coisas talvez perfeitamente, de sempre dar conta. Acho que muitas vezes está ligado a, a questões que você entende que precisa de fato atender sempre alguma expectativa, né? Principalmente, será que essa expectativa de fato é importante para você? Ou se é uma coisa que tende a ser para o outro, né? Então, tudo isso é importante a gente refletir, né? Sempre que surgir algumas questões voltadas, né, ao perfeccionismo, será que realmente é necessário atender toda essa perfeição? Ou até mesmo a gente pensar, nós temos controle de tudo? Não temos, né? vou dar conta de tudo. Vou dar conta. A gente não precisa dar conta de tudo sozinho. A gente tem que aceitar também a ajuda do outro, né? Aí tem aquela questão Reconhecer do que orgulho. Eu não momento que vou pode pedir ficar para ajuda. depois. Exato. Sim. É E a tem questão mais. também dos homens, né? Que eles gostam de fazer tudo sozinho, com a questão do machismo também. Não, não vou pedir ajuda para ninguém, eu sou o homem, eu faço tudo. Também tem isso também. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Não, É, não existe Superman, infelizmente, não existe Mulher Maravilha. A gente tenta ser, mas não existe ninguém 100%. A gente tem que aceitar também os nossos erros e as nossas falhas para isso também. É importante. tem mais comentários aí da É, da da Renata. Renata. Precisamos de todos os sentidos. A questão é a desordem ou desequilíbrio dos sentimentos, né? Acho que ela corrigiu aqui depois. Isso, Precisamos de todos sentimentos. os sentimentos, exato. E realmente viver esses sentimentos é você estar vivo, você reconhecer que você é um ser humano, né? E que você não está o tempo inteiro sorriso, né? Nós Uhum. temos realmente situações que de fato nos acontecem, e estão fora do imprevisto, estão fora do que gostaríamos, né? Mas como lidar com isso? Né? Acho que o que nós estamos enfrentando mesmo, a pandemia, é uma situação que fugiu do controle total, né? E reconhecer que nós somos seres humanos, que nós podemos sim agir, fazer, como por exemplo a ciência, ela está aí e favorece muito e ajuda em muito, né? É, e que vamos correr atrás do que nos é possível, mas o que os 90, eu não sei se vocês já ouviram falar do termo 90-10, né? Então, esse Ah, sim. termo, até falei dele, né, essa semana, lembrei. Até falei na rede Mulheres Empreendedoras desse termo. De 100% das coisas que nos acontecem, 90% nós temos
como administrar, como controlar. 10% não temos, né? Então, olha só, muitas vezes existem muitas outras possibilidades. Então, é sempre pensar, né, no que nós podemos fazer. Eu sei que muitas vezes, e é muito particular, cada pessoa tem a sua história de vida, tem as suas questões, e que muitas vezes é difícil se encontrar uma possibilidade, e que quando isso acontece, é interessante, de repente, né, você se abrir para um momento, para a psicoterapia, muitas vezes ajuda em vários aspectos, né? De você poder colocar isso Ter para fora, amizade, né? gente, tem que ter amizade. Que muita gente se priva de ter amigos. Tem gente que fala que não tem amigos, gente. Tem que ter amizade. É, você ter amizade, se socializar com as pessoas, isso é também ter qualidade de vida. Isso ajuda na sua saúde mental. Aqui, o Edmilson. Edmilson, um beijo para você, viu? Muito bom falar sobre os sentimentos. O importante é lidar com os bons e ruins. Exatamente. A gente tem que aceitar o que vem da gente. Porque vem muita gente falando assim, eu não tô aqui para falar do que eu faço de ruim. Gente, mas você pode falar, mas você tem que aceitar o que vem de você e procurar melhorar isso. O que não pode é você ter uma coisa ruim, um sentimento, uma emoção ruim e ficar alimentando. O problema é o alimento do sentimento, das emoções ruins. Ou a Isso negação, faz muitas mal. vezes, A também, né? negação também. Negação. Também tem isso. Às Por vezes a pessoa exemplo, vai ao médico, faz um monte de exame, o médico fala assim, você não tem nada. Aí vai para terapia, o médico diz que eu não tenho nada, então eu não vou mais fazer terapia. A pessoa se dá alta. Tá o tempo todo na negação. Aí tá com aquela queixa. Um exemplo, a síndrome do intestino irritável. E aí? Pra quem não sabe, gente, a pessoa vai ao banheiro toda hora. Ela acaba de comer, ela vai pro banheiro. Ela evacua o tempo todo. Cada alimento que ela coloca na boca, evacua. Então, isso não é vida. Já pensou? Tudo que você come, você corre pro banheiro? Não dá tempo do alimento fazer todo o processo, você corre pro banheiro? é, Então a gente tem que trabalhar isso, aceitar o que está acontecendo com a gente e tentar melhorar isso. Porque assim, tudo tem solução, só não tem solução para a morte, né? Então a gente tem que procurar melhorar isso também, né? e a Kátia também falou aqui um comentário, aceitar a nossa condição humana. É isso, Sim. Gente, a gente tem sempre. que aceitar nossos erros, nossas falhas, sentimentos bons, ruins e trabalhar para melhorar. Não ficar na negação, porque é importante a gente trabalhar. Assumir que a gente é falho, assumir que a gente tem qualidades, assumir que a gente tem defeitos e assumir que a gente também tem pensamentos ruins, tem pensamentos bons e sentimentos bons e ruins também. Seres humanos, gente. Todo mundo Exato. tem isso. Eu acho que até assim, falando, né, desse comentário final sobre os tipos de tratamentos, né, como diagnosticar, eu acho que nós falamos bastante, né, no decorrer, Uhum. mas dependendo da situação, descartou todas as hipóteses com o médico, com os exames, tudo que o médico, né, receitou, pediu para ser feito, aí podemos pensar que é uma questão emocional, né, e aí alguns tratamentos, né, mesmo que sendo emocional, são remetidos à medicação, né, que aí seria com o psiquiatra, né, o psicólogo ele não receita medicação, e aí, no caso, é importante também, né, se entrar com medicação é, psiquiátrico, é importante também trabalhar junto com a psicoterapia, né? Porque a medicação ela vai fazer o efeito, vai, né, agir rapidamente, vamos dizer assim, mas todos os sentimentos, todas as emoções estarão ali de alguma forma, né? Então você vai sentir aquilo sem o efeito da medicação, né? O seu sentimento vai continuar ali. Aí o que que você vai fazer para lidar com todas essas questões? Na psicoterapia é onde você tem esse apoio, né?
O E, autoconhecimento, gente, é muito bom. Você vai se conhecer, se entender e vai entender principalmente o que está acontecendo com você nesse momento. Uma coisa que pode ser do passado, que está vindo à tona agora. Então, tudo isso acontece em psicoterapia. e além, né, do que nós falamos também, atividades físicas, são Sim. importantes, alimentação, tudo isso são benéficos aí neste tratamento, né, a questões das doenças psicossomáticas. Uma Eu acho que ótima noite não de sono, somente, gente. Do sono, que é exato, importante, que é um ótimo alimento, que se é igual alimentação normal. Se a gente não dorme direito, não tem como a gente ficar bem no dia seguinte, até para o trabalho. A gente não funciona. Tem que ter né? qualidade de sono boa. Eu fiz um trabalho também sobre a privação do sono, né, o quanto isso afeta na vida. E afeta em muitos aspectos, né, porque a nossa noite de sono é como se fosse ali o backup, né, que é feito É, no HD. exatamente. É verdade. Até usar esse termo. Mas é o backup que vai, né, voltar todos, vai conectar, né, os neurotransmissores, vai ter esse repouso. Então, tudo isso é importante, essa noite de sono. Cada pessoa, né, claro, tem aí as suas horas, né? Normalmente, entende-se que 8 horas é a estimativa ideal, né, para que tenha uma boa noite de sono, mas eu também conheço pessoas que 4 horas de sono é o suficiente e a pessoa se sente bem. Então, é sempre avaliar que cada pessoa tem aí o seu ritmo, tem o seu momento, tem é, tem as suas questões e tem o seu jeito também de, muitas vezes, ter essa qualidade de vida, né? Tem mais O mensagem aqui ator da Miguel Renata. Falabella, ele é o recordista. Ele uma vez deu uma entrevista, ele falou que ele dorme só 2 horas. E É, ele escreve novela, teatro, filme. Assim, eu fico. Eu, se eu dormir 2 horas, eu fico estragada. E não existe a Thaís aqui, não. Gente, 2 horas, não. Isso aí pra mim é um cochilo. Mas pra ele tá ótimo. Como você falou, tem gente que dorme 4, tem gente que dorme 6 horas, fica bem 8. Tem gente que passa das 8 horas, de 8 para 10 horas, fica com dor de cabeça. Então, vai muito da pessoa. Lógico que sim. os neurologistas falam de 6 a 8 horas, só que depende muito da pessoa. É que a maioria, acho que é mais ou menos nessa faixa, né? De horas Sim. também. Acho que a Rê Ah, tem mais um comentário aqui, ó. tem. Precisamos nos permitir sentir. Queremos ter controle até pela forma de sentir algo diante de alguma situação. Precisamos apenas nos conhecer para que possamos saber lidar com aquele momento. É um processo. É isso mesmo. Respeitar sempre os nossos momentos, os nossos processos, os nossos sentimentos. É natural que muitas vezes nós queremos controlar, que, por exemplo, ao falar alguma coisa, como que essa pessoa vai receber. Nós não temos controle disso, né? Nós podemos, e nem nosso, né? Porque às vezes, por algum impulso, por alguma situação, nós podemos falar alguma coisa que de repente é, não houve nenhuma intenção, mas o outro recebeu dessa forma. Mas eu acho que é sempre ter esse cuidado, respeitar que você tem aí o seu ritmo, né? Isso é muito importante. E eu falo também dentro da psicoterapia que existem momentos, né, que nós vamos lidar com algumas frustrações, e como também nós vamos ter momentos em que vamos enxergar muitas coisas boas e resultados satisfatórios. Então, não tem como esperar que algumas questões elas sejam resolvidas da noite para o dia. Respeitar que você vai ter o seu momento, pode ser que seja rápido, pode, mas pode ser que isso leve algum tempo. E nós vamos caminhando, né? Vamos dirigindo esse carro conforme aí a velocidade permitida, né? E acho que isso é com a vida, isso é com tudo que nós vamos fazer, tudo que nós realizamos, é sempre perceber que nós temos o nosso ritmo. Então, vamos seguir nele,
não podemos parar, né, total, mas às vezes é É, necessário, né, um trânsito, né, tem outros carros na frente, então vamos parar, vamos desacelerar, mas sem deixar de continuar o caminho, sem deixar de buscar tudo que nós estamos nos permitindo pela vida, fazer, aprender. Então, tudo isso nos move e só temos a crescer quando nos permitimos essa troca, né? verdade. Você falou das pessoas assim, estarem muito assim aceleradas. A gente tem que lembrar que a gente precisa de um momento também de lazer, gente. A gente está na pandemia, só que a gente dá para dar uma escapadinha no parque, que é bom que é o ar livre. Também é saúde mental. A gente vê as pessoas. Nada de aglomeração. Não tô falando de festa, essas coisas, não, gente. Mas assim, vai ao parque, que é o ar livre, faz uma caminhada. Você já tá juntando duas coisas boas. Você tá tendo um visual ótimo e também tá fazendo caminhada. Olha que beleza. Então, a gente tem que desacelerar um pouquinho e pensar assim na qualidade de vida. Sim, Tá focado sim, muito no trabalho? Para um pouquinho, foca um pouquinho na família, vai, faz um lazerzinho, porque a gente tem que curtir um pouquinho, com cautela, é, mas assim, tem que refrescar um pouco a mente, faz muito bem, para não vir sentimentos, pensamentos ruins, para não trazer doenças, tá, gente? Isa, você tem mais algo a acrescentar? Não, acho que é isso. Agradeço aí a todos pela participação, pelas contribuições. Assim, foi um momento assim muito muito rico, né? E é muito bom a gente poder nos trocar mesmo essas informações. E se alguém tiver alguma dúvida, né, estamos aqui à disposição. É claro que nós não sabemos de tudo, mas um pouquinho que nós vamos trocando, isso Sim. vai crescendo cada vez mais, né? Nossa, passou tão rápido, já tem uma hora, meu Deus! Passou, passou. Gente, Gente, olha, obrigada mesmo, Thais. Obrigada, obrigada. Thais. Admiro demais aí o seu trabalho. É sempre muito bom Imagina, eu que poder admiro o seu. escutar. Ai, adorei fazer essa live contigo, ó. Retornei com você, ó. Faz tempo que eu não faço live, ó. Também. Que bom. A Olha, muito Di obrigada falando por você aqui ter conosco. topado. Viu, gente? Muito obrigada por ter ficado com a gente até as 10 da noite. Olha, obrigada, Nada. gente. E que todos tenham uma ótima semana. Se cuidem. Tenha saúde mental. Isa, muito obrigada. Gratidão, viu? E como ela falou, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição aqui nos direct. Pode mandar mensagem pra gente. Tá bom, gente? Vou deixar É isso salva, aí. tá bom? Tá, Beijos a joia. todos. Beijos a Beijos. todos. Tchau, tchau. Ai, meninas, show de live. Momento muito gratificante. Parabéns. Sempre é bom partilhar vivências do cotidiano. Foi o Edmilson. Obrigada, Uh! Edmilson. Obrigada, Di, Renata, Oh, meu a Deus. Bia, que entrou aqui, o Rômulo. Obrigada a Gente, todos. olha, beijão pra todos aí, Beijo. gente. Muito obrigada, viu? Beijo, Tchau. Kátia. Tchau, tchau.